Bem, estamos de volta com o Argumento para conversar com o diretor médico do Hospital Adventista de Belém, Dr. Marcos Barcelo, no momento em que o hospital comemora 65 anos de sucesso na cidade. Dr. Marcos, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. O Hospital Belém é sinônimo de Belém, é um ícone da saúde da cidade. Algumas pessoas talvez não se deem conta, pensam que é apenas um hospital confessional, né? Ou um hospital que atende só os clientes do seu plano de saúde ou coisa parecida. Mas não tem ninguém nessa cidade que não saiba o que vem a ser o Hospital Belém. O senhor concorda? Boa noite, telespectadores. O Hospital Adventista de Belém, ele tem esse nome, Adventista entre o hospital e a palavra Belém. Mas esse nome significa apenas uma missão, uma linha ideológica que a gente defende, que precisamos fazer o que todos fazem e fazer algo a mais e não a menos. Então, o paciente no Hospital Adventista, ele precisa ter um atendimento de qualidade e ele tem que ter uma humanização que supere aquela que ele teria em outro local. Essa é a missão do hospital. Com 65 anos, naturalmente, houve uma evolução muito forte. Eu queria que o senhor conversasse conosco a respeito da fundação, de como isso tudo começou, para chegar na estrutura hoje, que é uma estrutura muito grande. É curioso que a idade faça o sentido contrário entre nós e a instituição. O hospital surge de uma forma bem precária, uma lancha, 2 pessoas amadoras, uma enfermeira e Uma missão da igreja começou com uma lancha para atender ribeirinhos, seria isso? A proposta era atender ribeirinhos. E isso de uma forma modesta, pouco equipamento, pouco dinheiro, pouco tudo. E os anos começam a passar e essa lancha agora se fixa e então se cria uma estrutura e essa estrutura vai sendo cada vez mais desenvolvida. E aos 65 anos nós temos o Hospital Belém na sua melhor performance. O Hospital Belém, para a alegria de todos nós, ele teve o seu recorde financeiro no ano passado. E nesse primeiro semestre também superou o do ano passado. Então a gente vê que esse é o melhor momento do hospital. O recorde financeiro, ele também corresponde ao recorde de atendimento? Na verdade, o hospital não é uma empresa, Mauro. Os hospitais como um todo, eles têm uma grande arrecadação e uma lucratividade não tão grande. As pessoas não têm essa noção. Eles imaginam que o hospital seja algo extremamente rentável. Eu desanimaria alguém que pensasse em ter grande rendimento formando um hospital. Mas o hospital tem tido investimentos significativos em equipamentos, em estrutura física, e isso tem dado, em resposta, realmente um crescimento financeiro para a instituição. Como empresa, qual a ligação do hospital com a igreja? A igreja que certamente já bancou muito o hospital. Hoje o hospital banca a igreja no Pará. Como é que funciona essa relação? Muito importante isso. Diferente de outras instituições, o hospital, o que ele recebe, permanece na instituição. Nós não temos, reinvestido. É reinvestido. Nós não temos, por exemplo, um diretor, um dono que receba esse dinheiro para comprar uma fazenda, para investir, enfim, em outra área. O dinheiro que chega ao hospital, que é produzido pelo hospital, se reinveste no hospital. É claro que a gente também faz obras de caridade, temos uma ação importante, é filantrópico, né? Ele tem que fazer isso, faz isso bem feito hoje. Mas o dinheiro fica todo no Pará, especificamente dentro da instituição. Por isso a gente pode investir tão bem na instituição, ela pode crescer tanto. A Igreja Adventista tem vários hospitais no país. Como se classifica o Hospital Adventista de Belém nesta rede adventista? Perfeito. Nós temos 5 hospitais no Brasil. O mais antigo é o Hospital Adventista Silvestre, no Rio. Fica ali pertinho do Cristo Redentor, aquele lugar bonito. O Hospital Belém hoje, ele ocupa um lugar de destaque. Ele cresceu bastante. Esse crescimento, os outros também cresceram, mas proporcionalmente, nós crescemos mais. E foi possível o hospital estar mais na frente, na parte de investimentos. Uma série de fatores contribuíram para isso, não é a gestão do Marcos, a gestão do... Não, isso é história, eu estou colhendo frutos. Outros plantaram isso. E a gente poder ter hoje no hospital, inauguramos um centro cirúrgico hoje, mal de ponta, bonito, que representa bem a cidade. Eu digo que é como um campo de futebol para a seleção. Se a grama não tiver boa, tiver buracos, um bom time não joga bem. Um centro cirúrgico tem que ter uma estrutura boa para o médico ter bons resultados. Mas antes de chegar no centro cirúrgico de hoje, o senhor
começou lá com o barco, que foi a fundação do hospital. O hospital, durante muito tempo, ficou só com médicos obreiros. Era um hospital considerado fechado. Sim. Exclusivamente para atendimento dos associados do seu plano. Como é que essa coisa evoluiu, doutor Marcos? Como é que passou a ser um hospital aberto e pujante como é hoje? A primeira parte do hospital, os médicos eram adventistas, a maioria deles, e nós temos um sistema de médicos chamado obreiros. O obreiro era um médico de dedicação exclusiva, assalariado, e esse médico tinha que ter um perfil próprio. Primeiro, ele tinha que abrir mão de uma certa lucratividade, porque ele era religioso. Ele era religioso. Posteriormente, esse grupo diminuiu gradativamente. E o hospital foi se abrindo, não havia como sobreviver também se não fosse por esse caminho. Havia dificuldade de adquirirmos médicos com esse critério para serem obreiros. E, por outro lado, havia bons profissionais que precisávamos colocar no time do hospital. Então, nós abrimos o hospital a um ponto em que, hoje, um médico, para trabalhar no hospital, ele passa por uma seleção de qualidade, claro. Ele tem que ser recomendado por outro médico do hospital. Eu não posso pegar alguém que chegou apenas com um diploma bonito e com um curso bonito e entender que esse camarada, ele está apto a trabalhar. Não, ele precisa passar por isso. Esse time é durável, há um turnover elevado, como é que funciona? Tá, esse time a gente tenta manter. Eu tenho 2 times. Eu tenho um time de staff direto do hospital. Permanente. Cerca de 100 médicos estão nisso aí. Tem consultório no hospital, atendem no hospital. E eu tenho um time aberto de médicos que trabalham em todos os hospitais, sim, e que frequentam o hospital esporadicamente. Você prefere que ele opere, ele vem ao hospital. O hospital é aberto a qualquer médico, desde que ele faça o seu cadastro e a gente possa checar se de fato aquilo que ele oferece é real. Ele não pode ter um processo contra ele não pode estar em algum tipo de litígio, porque senão a gente teria dificuldade de oferecer isso ao paciente com segurança. Doutor Marcos, o hospital hoje vai de A a Z nos atendimentos? Isso é uma pergunta interessante. Por que os grandes hospitais de Belém, ou alguns deles, não investiram em obstetrícia, em pediatria? Porque não é tão lucrativo. Porque não dá dinheiro, mal, simples assim. Mas nós temos... E por que o Hospital Belém permanece? Vamos lá, é o nome adventista no meio do caminho. É uma missão. Você não pode ter o propósito... A seleção, eu comparo muito, porque eu acho que a gestão e a seleção são muito semelhantes. Se o jogador for para a Copa com o único propósito de ganhar dinheiro, ele não ganha a Copa. Nós, como hospital, precisamos de ter o interesse financeiro e termos o propósito de dar, de fato, alegria àqueles que vão ali buscar saúde, buscar vida. Então, nós não seríamos completos se não investíssemos nessa área que não é lucrativa. Agora, o investimento tem que ser investimento sólido. Por exemplo, estamos inaugurando agora, dia 8 de agosto, o moderno CTI neonatal. Uma coisa de ponta, bonita, para tratarmos bem os nossos parentezinhos que vêm por aí, para fazermos por eles o melhor. E o hospital continuará investindo em obstetrícia, que também não é rentável, mas queremos fazer, e não é só fazer, é fazer bem feito. E hoje é uma referência na cidade. É uma referência. Filhos de grandes amigos nossos, netos de amigos nossos nasceram lá. E a gente quer... Nós temos um bom time de médicos, mas a estrutura física precisava ter aquela modernidade que se exige. Em agosto nós vamos efetivar isso. A gestão do hospital tem uma relação direta com a igreja? Há uma interferência religiosa nessa posição de gestão? A igreja tem orientações. Então, por exemplo, o hospital não pode servir bebida alcoólica, tem assim algumas coisas, mas na área técnica, nenhuma interferência. Nós temos liberdade para fazer o que há de melhor, eu posso escolher a equipe médica que eu desejar, a igreja não interfere nisso. Eu tenho um administrador que se preocupa com a qualidade, com os treinamentos, a igreja apenas nos dá apoio. E tem algum órgão superior aos hospitais que coordena os hospitais em nome da igreja? Tem. Nós temos a União Norte Brasileira, que fica ali em Coqueiro. Ela tem a gestão das instituições do norte do Brasil. Na verdade, antigamente era Belém e Manaus. Hoje houve uma divisão, a União Norte dirige apenas o Hospital Belém. Mas acima disso está a divisão sul-americana em Brasília, que então dirige todos os hospitais da América do Sul. Vou estar lá semana que vem. Doutor Marcos, a gente sabe os incrementos em estrutura física do hospital, porque são visíveis. A estrutura de equipamentos acompanhou esse crescimento vertiginoso da estrutura física? A estrutura física, cada lugar que a gente toca no hospital, a gente quer que aquilo seja o lugar mais bonito do hospital.
Então, cada reforma é para ficar mais bonito. E mais bonito do que qualquer outra área. Assim foi o centro cirúrgico que eu falava agora há pouco, né? Teve alguém aí, filho de um gestor importante do estado lá, e comparou aquilo, porque ele foi paciente, e eu fiquei bastante satisfeito quando o visitei. Ele disse assim para mim no quarto: Marcos, eu conheço o centro cirúrgico do Einstein, conheço de vocês não perdem nada. Eu não conheço do Einstein, mas eu posso dizer que é um bom centro cirúrgico. Agora, em equipamentos, veja bem, nós temos pecado em divulgar pouco aquilo que temos. Estamos recebendo a semana que vem a mais moderna ressonância do mundo, fabricada pela Philips. Isso não vai para a mídia. A gente agradece você por poder divulgar isso. E ela não tem barulho, Mauro, nenhum som como as outras têm. Ela permite pacientes 250 quilos dentro dela, então ela tem uma largura grande, o que tira aquela claustrofobia, aquela sensação. E tem um detalhe lindo, é que o paciente dentro da ressonância, ele vai assistir filme, vídeo. Ele vai ouvir música. Enquanto ele está deitado, todo o teto da ressonância é um cinema para ele. Ele fica assistindo aquele vídeo e consegue fazer um exame mais demorado um pouco. Essa é uma área de investimento. As outras áreas seguem na mesma direção. A tomografia tem que ser a melhor, a hemodinâmica tem que ser a melhor, os ultrassons na anestesia, que essa é a minha área, tem que haver o que há de melhor, porque senão o resultado não é o melhor. Não existe mágica nisso. Doutor Marco, nós vamos a um breve intervalo. Na volta eu queria que o senhor comentasse o transplante de coração que o Hospital Belém fez já a primeira vez. Eu, inclusive, estava lá num evento, eu me lembro muito bem, e creio que no evento de 60 anos do hospital. Aí estavam mostrando lá no vídeo a cirurgia de transplante de coração. Naturalmente eu não sou do meio, aquilo incomoda. Aí no final o senhor disse: o transplantado está aqui. E ele estava sentado ao meu lado. Eu tomei um susto muito grande, mas foi algo extremamente diferente, que eu não sabia da capacidade do hospital nesta área. Eu queria que o senhor comentasse sobre a questão de cardiologia, ok? Tá bem. Tá? Eu volto já.